Meus irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a carta de Efésios, do apóstolo Paulo, tá? Antes de eu fazer esse vídeo, eu tenho que avisar uma coisa. Peço mil desculpas pela minha ausência durante 4 meses, porque eu estava, vejamos, me organizando, se auto-organizar, organizar, resumido, né? Então assim, hoje vai ser um pouco diferente, eu vou continuar com Teologia Cristã, mas de uma forma dinâmica possível. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações do vídeo e deixa o seu like. Seu like é importante para o crescimento desse canal e espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Primeira e a coisa mais benéfica que você precisa saber, qual é essa carta, Levi, a carta de Efésios, de onde surgiu isso? Na verdade, segundo estudiosos, teólogos, e arqueólogos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Verbalmente, tem a mesma semelhança com a carta de Colossenses. A carta de Colossenses foi uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo. Data em meados de 60 para 63 depois de Cristo, Paulo escreveu quando estava em Cesareia e depois foi transportado para Roma. Isso segundo indícios da teologia e da arqueologia. Só que o que acontece? Essa carta de Efésios ficava, não especificamente em Éfeso, ficava também na Ásia Menor, que hoje é Turquia. Turquia é uma cidade que agora é conquistada pelos árabes, pelos turcos, É um contexto histórico muito massa que vocês possam ver aí, da questão da Ásia Menor, da questão do evangelho que foi espalhado por lá. Então, vamos partir para esse princípio. O que acontece? Essa carta, ela foi em meados do século I depois de Cristo, quando Paulo ainda estava ministrando os evangelhos da cidade de Éfeso e de outras cidades da Ásia Menor. Só que o que acontece? Lucas, ele registra em Atos dos Apóstolos que Paulo, ele foi levado como cidadão romano, porque ele é um cidadão romano de certa forma, para a cidade de Roma. Ou seja, ele ficou preso lá por um bom tempo. E isso são indícios, tá, pessoal? Não quer dizer que possa ser que aconteceu. Pode ser que aconteça, só que de uma forma diferente, tá? Eu me baseei no site Estilo Adoração, tá? Estou me baseando nesse site, entre outros sites aí que eu me baseei, sobre a carta de Efésios. Efésios, ou conhecido também como Éfeso, é uma cidade de um polo monumental, ou seja, uma cidade que tem um polo comercial muito forte na Ásia Menor. E eles tinham a cultura greco-romana, ou seja, tanto misturava da Grécia quanto de Roma. O que acontece? Quando a gente analisa corretamente a questão, como posso dizer, da cultura, das tradições e etc., eles adoravam a deusa Diana. Não confundam Diana com a Diana de Temícera, da DC Comics, a Mulher Maravilha. Não confundam. São pessoas totalmente diferentes, são seres totalmente diferentes, que não tem nenhuma interligação em hipótese nenhuma. Diana, na mitologia grega, é na verdade a deusa Ártemis. Posso estar enganado, tá? Eu acredito que seja a deusa Ártemis. Se não for essa, possa ser que seja a deusa da justiça ou a deusa do amor, etc. Mas uma suposição minha, eu acredito que seja a deusa Ártemis, tá? Por estar relacionada à caça, etc. E Diana também tinha esses atributos, tá? Só que o que acontece? Durante todo esse tempo, Paulo, ele escreveu a carta de Efésios no intuito de, aos seus destinatários, aos santos que são fiéis em Cristo Jesus. Na verdade, isso se dá pelos manuscritos gregos mais antigos do Koiné,
que Paulo já escrevia essas cartas em grego koiné, óbvio, porque grego era um idioma como se fosse o inglês hoje em dia. Só que naquele tempo era diferente, por causa do latim que foi introduzido pelo Império Romano, né? E etc. Então, tipo, a gente vê isso ao longo do contexto histórico, né, do apóstolo Paulo, relacionado à carta de Efésios, entre outras cartas que eu citarei aqui no canal. Se você não viu todas as cartas do apóstolo Paulo, é importante que você veja com muita atenção, tá? Então vamos lá. O que Efésios fala sobre a questão, né, o que Paulo traz essa mensagem em Efésios? A primeira coisa, a universalidade da igreja. Como que a igreja pode ser estruturada, não digo fisicamente, mas sim metafisicamente falando, né? Na filosofia a gente entende que na metafísica é acima da física, acima do material, ou seja, é imaterial as coisas espirituais, né? Agindo Deus, quem impedirá, não é verdade? Então, assim, a gente percebe que o processo espiritual na carta de Efésios é muito forte, justamente por aquela famosa frase das armaduras de Deus, lá em Efésios 6. Paulo também pega a humanidade, como que a humanidade deve permanecer em Cristo, como que a humanidade deve seguir os princípios de Cristo, né? E eu vou abrir aqui a Bíblia, inclusive, na carta de Efésios, tá? Para vocês terem uma ideia de como que deixa eu ver aqui, só um detalhe aqui importante. Por exemplo, em Efésios 5, deveres domésticos, armaduras de Deus, né? Aqui, ó, unidade da fé, tá vendo como vocês podem ver aqui? A oração de Paulo pelos Efésios, salvação é pela graça, ministério da vocação dos gentios, apostolado de Paulo, gentios, judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Ou seja, todos esses temas foram importantes porque Paulo já ressaltava da questão nem dos ímpios, nem dos gregos, nem dos puros, nem dos impuros. Todos eles têm a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Até porque Paulo ele já pregava de uma forma mais estoica, né? Ele tinha essa lado filosoficamente falando estoica, que ele já anunciava o evangelho de uma forma metafórica, né? Como o próprio Jesus fazia na questão das parábolas, da questão das histórias, dos escritos, das escrituras e etc. Lembrando que Paulo também estava sendo auxiliado por Lucas, tá certo? Mas estudiosos dizem que foi um discípulo de Paulo. Não tem sentido. Não acredite nessas falácias ditas por estudiosos que, com todo respeito, eu admiro esses estudiosos, mas eles cometem falácias ao dizerem que justamente Paulo não escreveu a carta de Efésios. Na verdade, o próprio Paulo fala: saudações, meus irmãos em Cristo Jesus, né? Então, assim, toda a paz do entendimento, todo o conhecimento em Cristo Jesus estejam convosco. Paulo fala isso em uma de suas cartas, mas nosso foco aqui é Efésios, tá? Em Efésios, quando a gente vê as armaduras de Deus, é muito importante ressaltar que tem semelhança com as armaduras dos romanos. Como assim, Levi? Então, Paulo ele pegou de base a armadura dos romanos? Sim, porque os romanos eles tinham uma armadura muito resistente. Eles tinham essa questão, né, de se protegerem na batalha com o escudo bem fortificado, etc. E aqui, ó, por exemplo, Efésios 6 e 10. Leia com atenção. Dos demais, irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e a força do seu poder, revesti-los de toda a armadura de Deus, para que possais ser firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia do mal, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Ou seja, resumindo, Paulo está dizendo para a gente, para que nós, como cristãos, né, se revestida pela armadura de Deus,
para proteger das ciladas de Satanás, né? Ou seja, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades desse mundo, os principados, príncipes desse século, ou seja, os demônios, né? As potestades espirituais. E isso é importante porque Paulo ele não tem medo do que ele fala, ele vai, fala e ponto. Ele tem um ponto muito interessante, né? Que é muito estoico, inclusive, que ele fala. Ele é muito da razão, né? Paulo sempre pregava pela razão, pela racionalidade, né? E pela importância, mas muitos cristãos interpretam de forma diferente, ou seja, interpretam, que Paulo pregou isso, então a gente tem que aceitar isso. Cara, não é que Paulo ele fala que sim, temos que seguir, óbvio, né? Mas nós sim, temos que seguir em Jesus em primeiro lugar. Porque Jesus é o centro de tudo, Jesus é o centro da criação, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o próprio Deus encarnado em forma de homem, tá? Então assim, nesse caso, se eu falei alguma besteira, pessoal, por favor me desculpem, tá? Mas tipo assim, por exemplo, eu tenho isso e tal, Levi, eu tenho isso e tal, é porque isso. Entrega-se a Deus, ore, leia a Bíblia, preste atenção nos mínimos detalhes, não interprete o texto de uma forma literal, de uma forma pé da letra, porque Paulo às vezes ele tem uma linguagem muito confusa, né? Como o C.S. Lewis, ou como Tomás de Aquino, ou como Santo Agostinho de Hipona. Esses caras aí sim tem uma linguagem muito complicada, então por favor, não interprete de uma forma errônea. É a mesma coisa da carta de Efésios. O Efésios não é uma carta confusa, a carta de Efésios. Pelo contrário, dá para entender corretamente o que Paulo está querendo dizer. Só que tem certas situações que Paulo traz que muitos ficam assim, meu Deus, por quê, né? Então, tipo, para não gerar tanta confusão alheia, é sempre bom ressaltar isso, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O contexto histórico já expliquei, cada carta que fala da questão do evangelho que Paulo escreve. Se tiver alguma dúvida, ou uma sugestão, ou uma correção, ou algo que relacionado que seja teologia cristã, comente aqui nos comentários ou sugerem vídeos de personagens bíblicos para contar histórias deles, né, e etc. Então é isso, galera, tamo junto, um beijo, forte abraço e até a próxima. Falou!